Boa noite, vocês já estão chegando aí. Sejam todos Sejam todos bem-vindos. bem-vindos. Thales já está aí com a Thales já está aí com a gente. gente. Tudo bem por aí, Tudo bem por aí, Thales? Thales? Então, tranquilo. Então, Vamos esperar tranquilo. só Vamos mais um esperar só mais um pouquinho pouquinho Tá. até o até pessoal o pessoal entrar aí. entrar aí. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor em movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos recriar, fonte de tudo e de tudo. Ele pode saber estar. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas O as som tá ecoando, né? também é presente de Deus. Tá dando muito eco? Melhorou aí um pouco ou não? Tá me escutando bem, Thiago? Ou tá dando eco? Thales, perdão. Thiago. Tô te escutando bem. Mas tá dando eco? Não. Engraçado que pra mim tá dando eco. Deixa eu tentar ajeitar aqui, peraí. Será que melhorou? Tá dando eco ainda, por favor. Se vocês puderem dar um feedback aí. O pessoal tá dando. Tá dando eco? Fala alguma coisa aí, Thales, pra ver se é comigo ou contigo. Boa noite, pessoal. Dá pra ver melhor a minha ou só o Sérgio tá dando erro? Tá dando eco pros dois? Não, o eco tá só comigo. Só com você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, Thales, pessoal aí, eu vou sair e vou tentar voltar para ver se melhora. Será que melhorou agora que eu tirei a música? Dá pra ouvir um chiado baixinho no seu, assim, por fundo. Vamos ver, de repente vai estabilizar e vai ficar legal. Deixa eu só verificar um negócio na minha conexão aqui, peraí. Tá legal minha conexão aqui. O eco começou quando o Thales entrou. Vou sair e entrar de novo pra ver, então. Eu saio e você me chama de novo. Então tá, só para Tá ver bom? se era contigo ou se era comigo. Senão eu vou ter que derrubar a live todinha. Só. Vou sair aqui. Beleza. E aí, pessoal, ainda tá com eco? Acho que agora acabou, né, o eco.
Tá havendo um conflito quando o Thales entra, né? Vamos ver se ele retornar, se vai continuar com eco ou não. O pessoal puder dar um feedback aí, a gente agradece. Parou, né? Tá bom. Quem é? Seu Kleber ou a Flávia que tá falando aí? Eu fico na dúvida. Ou é a família inteira? Boa noite a todos aí. Tati, Cíntia, Geisa, Robson, Cidinha, Kátia, todos vocês aí, Francisco, Lu, todo mundo que está com a gente aí todo dia, Camila. Sejam muito bem-vindos aí essa noite mais uma vez. Mateus é o próximo. Tá na lista aqui dos... Oi. Vê se foi, eu peguei o fone agora. Acho que legal. Acho que melhorou, O pessoal né? ainda tá com eco aí ou não? Eu não tô ouvindo, não. Pra mim tá um pouquinho de eco. Vamos lá. Vamos tocar pra frente. Tá. Tá na hora da gente começar. Então, vamos ver se estabiliza aí, a gente consegue ir falando com calma, devagar, aí o pessoal vai entender. Sim. Bom, então, boa noite a todos aí mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos o Thales aí como convidado nosso para interagir comigo. Eu vou fazer a prece inicial. E aí depois o Thales fala um pouquinho aí, se apresenta e a gente continua, tá bom? Então vamos todos elevar os nossos pensamentos, que nós possamos entrar em sintonia com os nossos queridos irmãos espirituais, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, com Deus, nosso Pai, misericordioso, justo, bom, que nessa noite nos permitam mais uma vez estarmos aqui reunidos em harmonia, que nossos pensamentos possam estar sintonizados com o plano maior, para que nesta noite possamos mais uma vez ter o entendimento necessário de todos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz sobre os teus ensinamentos, Mestre Jesus. E assim possamos nos tranquilizar e ter a responsabilidade necessária para darmos continuidade na nossa caminhada aqui na Terra. Assim sendo, agradecemos mais uma vez e pedimos para que esteja conosco nesta noite, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Então, boa noite aí a quem entrou depois. Então agora vou pedir aí, né? Nós estamos com o Thales. Pedir você, Thales, falar rapidamente uma apresentação sua, primeira vez que você está aí com a gente. Sim. Então, falar um pouquinho aí de você para a gente iniciar. Tá bom. Pessoal, boa noite. Meu nome é Thales, eu sou do Suave Caminho, da Casa Espírita Suave Caminho. Frequento a mocidade do Jovem Suave. Já faz uns 5 anos, né, que eu estou na doutrina. E sempre aprendendo, sempre buscando mais sobre essa doutrina consoladora, né? E a convite do Sérgio aí, participar de vocês nessa live aí de estudo, de aprendizado, para a gente juntos aprendermos. Muito bom. Thales, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que É agradeço. bom a gente ver os jovens participando. Gostei muito quando você aceitou o convite. E os outros jovens aí que eu conheço e que as pessoas me indicam, pode ter certeza que vão ser convidados também. Porque o futuro aí, não só o futuro, mas o presente já é, né, algo que vocês estão envolvidos, estão sempre participando com a gente lá na casa.
E é muito importante que vocês estejam conosco, né, que já somos um pouco mais velhos aí no movimento espírita, porque precisa dar continuidade, né? Sim. Então, show de bola você tá aí com a gente. Então, eu vou começar a ler aqui, tá? E aí, conforme for, a gente vai dando uma parada, vai comentando, e aí você depois também lê mais um pedaço aí, conforme a gente combinou, tá beleza? Então, vamos lá. Hoje nós estamos aí dando continuidade ao capítulo 12, né? Que é o capítulo que fala de amar aos vossos inimigos, uma coisa aí que também é bastante difícil nessa nossa caminhada, né? E nós estamos no item 12, que fala sobre o duelo, né? Então vamos lá, o que nos traz aqui o Evangelho? Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Então a gente já vê logo nesse início aqui, né, que o texto nos traz, esse texto aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele foi trazido pelo nosso irmão Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho já de início aqui nos diz, né, essa questão, né, que muitas das vezes esse embate, né, essa questão do duelo, ele está muito relacionado com algo de desprezo pela vida, né? É algo que fere orgulho, né, que mexe muito, né, com vaidade e orgulho das pessoas, né? E é por isso que antigamente, hoje em dia a gente não vê muito isso, né, a questão do um desafiar o outro. Mas até bem pouco tempo, até na época em que essa obra do Evangelho foi escrita, e aqui no caso foi em 1862, que Santo Agostinho escreveu esse texto aqui, nos trouxe esse texto, os duelos eram comuns, né? Na França, principalmente, na Europa, tinha essa questão do duelo, um desafiar o outro. Mas aí a gente já vê logo nesse iniciozinho aqui do texto, né, que não deixa de ser um suicídio indireto, né, que a pessoa que se expõe ao risco de perder a vida, né, como qualquer outra atividade perigosa, é um suicídio. Né? Então aqui logo de cara, Santo Agostinho já nos traz a questão desse desprezo pela vida, e então como isso mexe com orgulho, né? Se você quiser fazer algum comentário aí, falar alguma coisa, fica à vontade. Tá tranquilo. Tá. Não, pode ir concluindo que eu vou alinhando junto com você, que é melhor. Então tá bom. Então vamos lá. Dando sequência aqui ao texto, não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa, onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue poderá lavar, que ele trema. No fundo da sua consciência, uma voz lhe brandará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá ele a essa voz: ela retrucará. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida,
na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigirá de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes, como os espinhos e a lança. Não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que preparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Né? Então, interessante como na conclusão do texto aqui, né, como que Santo Agostinho, né, nos chama a questão, né, da gente perdoar, da gente não se deixar levar pelas ofensas, para não cair nessa armadilha, né? Essa armadilha cruel que é o que fere o nosso orgulho, como eu falei anteriormente, né? Questão de muitas vezes a gente, né? Hoje em dia a gente se deixa levar, né? Não chega a tanto a questão do duelo físico de embate de armas, mas nós estamos muito nos embates de xingamentos, duelos de palavras, né? Então, isso também acaba sendo um tipo de duelo, né? Duelo de ofensas. Sim. Né? A questão também que ele pega como exemplo aí de Caim, né? Que em relação ao ego, né? Fere muito o nosso ego. Uma ofensa, uma desconversa, uma discussão. Isso fere muito com o orgulho próprio do ser humano, né? Então a gente acaba passando do ponto, né? Se esbravejando por tão pouco. Que no caso de Caim foi matar o próprio irmão, né? Então, a que ponto chegou, né, esse conto, né, essa passagem que o Santo Agostinho passa? Então, assim, eu acho que hoje, como você disse, a gente já não chega a tanto, graças a Deus, né, já evoluímos um pouco nessa questão, mas ainda temos muito para evoluir ainda. Até porque senão não estaríamos no planeta que estamos, né? Exatamente. A gente, né, não pode esquecer que nós realmente estamos num mundo de provas e expiações, né? E então a gente tem, né, como a Raquel colocou aqui, basta observar alguns comentários na internet, logo percebemos o quão violentos continuamos sendo. Exatamente, Raquel. A gente acaba... E, às vezes, pela internet, a gente tem uma certa, digamos assim, proteção, que a gente, às vezes, se acha protegido, porque a gente não está cara a cara com a pessoa, né? E, às vezes, lança as ofensas, né? Lança comentários maldosos, né? Isso hoje tem sido muito comum, né? E ontem na live da Gleice com a Regina, elas até comentaram sobre isso, né? O quanto as pessoas acabam fazendo essas trocas de acusações, né? Trocas de ofensas, né? Porque... E a questão, né? Eu até fiz um comentáriozinho sobre os extremismos, né? Hoje em dia a gente é muito assim, né? A gente está muito assim convivendo, pelo menos aqui no Brasil e em alguns outros países a gente verifica assim, se você não compactua com as minhas ideias, você é meu inimigo, né? Você não serve para andar comigo, você não serve para ser meu conhecido, nem conhecido, às vezes desfaz-se uma amizade por divergência de opiniões, né? Quer acrescentar alguma coisa? Estou olhando os comentários aqui também do pessoal. O Robson comentou:
o homem hoje ainda é refém dele mesmo, não qualquer respeito pelo próximo. Sim, interessante. É muito interessante esse comentário também. Nós somos reféns de nós mesmos, né? É, qualquer situação que nos tire da nossa zona de conforto, a gente se exalta, né? A gente sabe de si. Que em partes eu vejo que é ruim, mas também é a forma da gente evoluir, né? Porque se só acontecesse coisas boas com a gente, não teria como a gente evoluir. Então, os erros, as provocações são formas da gente tentar encontrar um ponto de equilíbrio para a gente evoluir. Sim. É que às vezes, quando nos tiram da nossa zona de conforto, às vezes mexem com algo, né, que a gente às vezes está acostumado, justamente, às vezes mexe com o nosso orgulho ou com a nossa Sim, vaidade, né? sim, E aí acaba sendo algo que motivo de exaltação, né? Motivo de ofensa, né? Porque realmente, como você falou, mexer com a gente, tirar a gente um pouco dessa zona de conforto é algo de certa forma benéfico, que faz a gente repensar certas coisas, né? É bem o que está acontecendo hoje, né? Assim, a gente, essa pandemia está mexendo bastante com a nossa zona de conforto, né? Está mexendo com aquilo tudo que nós estávamos acostumados a fazer e agora nós estamos com uma outra realidade e muito provavelmente quando isso tudo passar, tudo vai ser bem diferente, né? A gente vai ter que se acostumar com novos hábitos, né? Então, realmente, mexer com essa nossa zona de conforto, né? Mexer um pouquinho com a gente é bom, que a gente não se sinta ofendido, né? Ao ponto de querer ofender, né? e aprenda com as mudanças, né? Mudanças são sempre Exatamente, bem-vindas. exatamente. Então, antes de continuar, e eu vou até te pedir para você ler esse próximo parágrafo aí, Thales. Eu vou só trazer um textozinho aqui que está lá no Livro dos Espíritos, tá? Que fala da lei de destruição, que fala também sobre o duelo, né? Sim, E é interessante como lá Kardec pergunta para os espíritos o seguinte, na questão 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa, né? Porque tinha muito essa questão, né? Ah, se eu fui desafiado para um duelo, para eu me defender da minha vida, eu teria que aceitar o duelo. Então, a questão que Kardec foi fazer aqui justamente nessa época, né, foi sobre isso, né? Seria um caso de legítima defesa? E aí os espíritos respondem o seguinte: não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se considerava como juízo de Deus. Então os espíritos aqui, né, já dizem justamente que é uma coisa, um absurdo, é um costume absurdo, digno dos bárbaros. E aí, né, a gente verifica que assim, a gente evoluiu, né? Porque hoje em dia você não vê, né? A gente não vê duelos hoje em dia, né? Duelos desse tipo, né? Os duelos armados, né? Tudo bem que a gente tem essa questão dos duelos de ofensas e tudo mais, mas se a gente considerar o que a gente já deixou de fazer, né? Já é uma evolução. Claro que a gente precisa ainda melhorar muito, né? Mas a gente está num processo de evolução. E realmente, quando se olha para essas questões do duelo, a gente fala assim, nossa, nós fomos capazes disso, né? Como se olha também para esse período, né, de Cristo, que a gente verifica, né, aquelas questões do povo ir nas arenas para ver os leões, né, comer as pessoas que eram condenadas, elas sendo, né, devoradas pelos leões. E muitos de nós, muito provavelmente que estávamos encarnados naquela época, pode ser que nós estávamos lá na mesma situação, na arquibancada aplaudindo, né? Então a gente vê como é, né, que a gente saiu daquela época e hoje em dia. Então, quer dizer, a gente evoluiu.
Então, uma coisa que a gente pode considerar como uma coisa, um absurdo daquela época, que hoje não acontece mais, o duelo também é uma situação dessa, né? E aí também na questão 758, continuando, né, Kardec indaga, poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? Ele diz, é um suicídio. Né? Os espíritos já falam, é um suicídio. Né? Porque ele sabe que vai morrer. E ele aceita, né? Aceita ser morto, ele não está aceitando o duelo, ele está aceitando praticamente, tá bom, vou lá morrer. Né? Então ele está realmente aceitando, né? Sem contar também, Sérgio, quando na questão do duelo, tem um perde e o outro ganha. Só que, na verdade, os dois perdem, né? Porque quem ganha pode ganhar na lei dos homens, mas na lei de Deus tem muito a perder, né? Porque nós sabemos que nada acaba aqui, nesse mundo, né? Tem muita coisa para acontecer e a gente sabe que lá em cima, no plano espiritual, que seja, como as pessoas, como cada um entende, vamos ter contas para prestar, né? Vão ter algumas coisinhas para acertar. E uma pessoa que entra numa ocasião dessa de um duelo, tem muita coisa para prestar, né? Sim, sim. Bom ponto esse que você tocou, né? Porque aquele que perde ali a vida, ele perde a sua vida e muito provavelmente gerou ali uma conexão, pode ser de rebeldia, pode ser de dívida, né? E, com certeza, aquele que tirou a vida do outro, que matou, ele contraiu uma dívida. Uma dívida com aquele outro irmão a quem ele tirou a vida e uma dívida também com Deus, porque ele cometeu um crime, tirou a vida de alguém, né? Tirou a vida de alguém que é uma coisa contra as leis de Deus. Então ele contrai realmente uma dívida. Então, dependendo de como for a situação toda do embate, digamos assim, ali, né, de um tirar a vida do outro, e dependendo se um vai passar a odiar o outro mais ou não, isso é algo que às vezes se perpetua por várias e várias encarnações. Esses dois espíritos acabam se perseguindo por várias encarnações, né? Porque pode ser que numa próxima reencarnação aquele que tirou a vida vai fazer o contrário, e aí isso vai se tornando uma coisa, né? Até que cesse, até que um deles resolva no sentido de perdoar, né? Ele perdoe e aí cessa, né, de alguma forma aquela cadeia, aquele ciclo de vinganças, né? Então é bem por aí. Eu vi que o Robson fez mais um comentário aqui. O que muito me entristece é que eu não estou conseguindo ver mudança no ser humano. Com toda a situação avassaladora da humanidade, eu acho que estamos evoluindo muito pouco. O duelo ainda está vigorando. Robson, o duelo, na verdade, às vezes acontece assim, não é bem um duelo, mas às vezes a gente tem, digamos, alguns crimes aí absurdos, né, no trânsito, por exemplo, algumas coisas assim bem banais, mas, no geral, se a gente pensar realmente no duelo armado para o que acontece hoje em dia, os duelos, né, houve uma evolução. Talvez para a gente possa parecer algo que não está evoluindo muito, né, a gente talvez não perceba o quanto isso está mudando, mas está, né? É que o tempo contado por nós aqui na Terra é diferente daquele tempo da espiritualidade, né? Se a gente for considerar como seres eternos que somos, né? Esse tempo aqui na Terra é um período muito curto, né? Então, provavelmente a gente está avançando de acordo com aquilo que foi planejado, tá?
Então vamos lá, depois tem mais um comentário aqui, aí depois a gente lê aqui, senão a gente... Acho que é o Bruno. Bruno está fazendo um comentário, depois a gente vê aqui. Você pode então dar sequência aí no texto, Thales? Para onde? Desculpa. No segundo parágrafo. Amigos, lembrai-vos... Eu só tô lendo do próprio celular, então que eu tô sem. Eu tô na internet do meu celular, no caso. Aí eu vou ler do meu próprio celular. Eu não sei se eu vou continuar aparecendo aqui. Não, aí tua imagem some. Mas a tua Mas voz ela continua. Vou testar aqui, peraí. Eu acho que... Tá me escutando, Thales? Estamos. Só a sua imagem que sumiu, tá uma outra imagem aí de fundo, mas tá travando um pouco. A gente não tá te escutando. Eu acho que vai ficar ruim para ele ler. Vamos ver se ele volta aí. Thales? Ih, eu acho que ele caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta aí. Deixa eu ver aqui o comentário que o Bruno fez aqui. Infelizmente, vivemos num plano cheio de duelos físicos e armados, sim. Vemos guerras no mundo, países destruídos. Se olharmos para nosso próprio país, vemos esses duelos em favelas todos os dias. É um ponto de vista, né, Bruno? É um pouco diferente daqueles duelos realmente de você desafiar um ou outro, como de repente a gente está se referindo aqui no texto, né? Que eram aqueles duelos, né, de um desafiar o outro por causa de uma honra. Mas hoje em dia é mais nas favelas, né? O que acontece é uma coisa mais de guerra mesmo, né? Um entendimento de covardia. Nem um chama o outro para o duelo. Pega lá e vai ter o embate, né? Vai ter a troca de ofensas e aí partir para violência, né? No caso, né, de um vir a matar o outro e etc. Então, é um pouquinho diferente, né? Eu considero que assim, é um pouquinho diferente do duelo que a gente está falando aqui, mas não deixa de ser, né, algo que acaba acontecendo em vários lugares, né? As questões das guerras, né? Que aí as questões das guerras elas estão mais associadas às conquistas, né? A questão do homem sempre querer ser melhor do que o outro, em vez de se unirem para que a gente possa ser melhores, né? O homem acaba querendo conquistar o outro país, querendo conquistar o mundo, né? Porque cada um acaba achando que as suas convicções, isso tudo é melhor que a dos outros, né? E aí acaba que a gente, né, nesses conflitos, nessas guerras, acaba sendo por esse lado, né? A Raquel comentou aqui, considerando o fato desse tipo de duelo ter se tornado crime perante a lei dos homens, que é falha, já vemos alguma evolução. Sim, a gente já vê evolução porque os duelos não são permitidos, né? Como a gente estava falando lá em 1800, né? Os duelos eram permitidos, né? Então hoje, pelo menos com a lei dos homens, né, já se houve um entendimento, já se houve uma evolução para entender que duelo é uma coisa inconcebível, né? Então pelo menos a gente já entende, né,
que isso fere as leis de Deus, consequentemente os homens conseguiram estabelecer uma lei, né, para que não... Acho que o Thales está aí de volta. Thales, Caiu. quando você muda, você aí muda cai. aí cai. Agora eu já dei um jeito, vou ler daqui. Eu arrumei o computador aqui. Então tá bom. Eu Então parei. tá bom. Chegou a ouvir alguma parte ou não? Eu só estava Eu só tava aqui. Quer que eu Não, leia tudo de Não, novo? sua não. Eu leio tudo de novo então. Começo dos amigos de novo, da parte dos amigos. Tá bom? Tá. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, responderei com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria de cingir-se de espinhos. A exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passe de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, a criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado de sangue. Quando comparecer perante Deus, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que culmine ao que chegar à sua presença, com as mãos tintas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho. Essa parte aqui fala daquela questão que a gente estava falando do amor próprio, né? Da honra que o duelista crê que está lutando pela honra, né? Está duelando pela honra. Que na verdade o que está em jogo ali é só o ego mesmo e o amor próprio, né? Dos dois indivíduos, né? Dos dois espíritos. E tem um pedaço aqui que é interessante, que ele fala que não cabe a nós o direito da vida e da morte, né? Sim a Deus, da natureza de Deus. Então, nós o único direito que nós temos é de preservar a nossa vida, né? E não tirá-la com esse tipo de prática, né? Sim, exatamente. Exatamente. Achei muito interessante esse pedaço aqui do texto. E ele finaliza com a questão do sangue do seu irmão, né? Que aí já vem a questão de Caim, né? Daquela parte que a gente falou, do ponto que chegou a questão do ego, de toda essa trama aí. Sim, exatamente. Exatamente, né? Tá aqui só completando aquilo que a gente vinha falando, né? né? E traz a questão, né? de logo no início desse parágrafo fala sobre amai-vos uns aos outros. Uhum. Tá? E essa questão do duelo é justamente ao contrário. Sim. Tá? E então nós devemos ter para com os outros, né? o perdão. E nessas questões, né? Do ser desafiado, a gente saber não responder. Muitas vezes, muitas ofensas que a gente recebe, a gente acaba querendo revidar, né? Ofensas ou maldade que nos fazem. E isso era uma prática comum do passado, né? Se você ofendesse o outro logo desafiava com um duelo.
né? O que eu estava O que eu falando estava falando aqui um pouquinho antes de você voltar Uhum. era era sobre o como a gente evoluiu, né? Sim. Que os né? Que os homens homens estabeleceram estabeleceram leis para não para permitir não mais permitir duelo, mais porque duelo, porque antigamente era permitido, as leis permitiam, Sim. né? né? Então, já Então, já evoluímos, né? evoluímos, né? Retribuir o mal com o bem, né? O pessoal até comentou aí. É, É, Retribuir o mal com o bem. isso. isso. Ah, vamos dar uma Vamos dar uma lidazinha aqui, ó. lidazinha aqui, ó. A Heloísa, A conhece Heloísa, conhece a Tati? Heloísa, Tati? Um pouquinho. As As intenções intenções são diferentes diferentes do duelo do do duelo do passado para as passado do para as hoje. do hoje. Exatamente, Exatamente, Luiz. Luiz. Hoje é aquela Hoje é questão aquela das questão das ofensas, né? ofensas, né? A gente está A muito gente está nos muito duelos nos de duelos de ofensas, ofensas, de de querer defender querer com unhas defender e com unhas e dentes dentes nossas as nossas convicções, convicções, né? né? Enquanto que a gente acaba não acaba não entendendo um pouco entendendo o um pouco outro, o outro, respeitando o outro, respeitando o a outro, a opinião do opinião do outro, né? outro, né? E E aí aí nos tornamos nos inimigos. tornamos inimigos. Sim. A Raquel A Raquel complementa aqui. complementa aqui. O fato de O fato de isso tudo nos isso nos chocar chocar e e incomodar incomodar também é também uma prova de que evoluímos. evoluímos. Exatamente. Exatamente. Se a gente Se a hoje se gente hoje se incomoda com o com o fato, fato, né, né, disso ser disso ser um absurdo, né, né, por mais que por mais que a gente ainda veja absurdos acontecendo, se algo se já algo já mexe mexe com a gente quando a gente pensa nisso, é sinal de é evolução. sinal de evolução, né? Sim. E o pessoal da E o pessoal da Jovem Jovem Suave, Suave, eu não sei quem eu é não que sei está quem é lá. que está lá. O duelo, O duelo, seja ele ou antigamente ou nos dias de hoje, trata-se de orgulho por não não aceitarmos as aceitarmos ofensas. as ofensas. Exato. Exato. E o da Jéssica aí também. Jéssica A lá, Jéssica lá, vai lá. A cegueira da falsa moral, o egoísmo e a vaidade se sobressai, substituindo a verdadeira evolução moral. Sim, muito boa essa análise. A gente, às vezes, para não, né? Nunca paramos de evoluir, mas a gente dá uma pausa, às vezes, no nosso progresso por conta de problemas que a gente passa nesse mundo aqui, que a gente tem que passar, né? Mas que mais nos afetam do que nos fazem progredir. Eles travam a gente nesse procedimento de evolução. Então, aqui no caso é o que ela está falando, que nos cega mesmo, né? O egoísmo e a vaidade às vezes nos cegam no nosso processo evolutivo. Quantos de nós, às vezes, pequenas coisas, né? A gente, faz de errado por causa disso. Né? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Né? Às vezes Às vezes nós briga boba com um amigo, com amiga, né? Por algo que a gente às vezes sentiu nosso orgulho, né? ferido. Sim. O que mais tem? O que mais tem? Orgulho, perdão. É o Robson. Comentou alguma coisa. No nosso Brasil, o duelo acredito ser diário. Infelizmente, pela classe menos favorecida. O duelo hoje é pela sobrevivência. É uma luta, né, Robson? É uma luta diária, né? Infelizmente, nas camadas mais pobres, né? Se a gente pensar, né? Nos países menos desenvolvidos, então, né? A gente vê alguns locais aí no mundo afora que realmente passam uma situação muito crítica. E esses realmente estão lutando para sobreviver, né? Orgulho, perdão, o pessoal está comentando aqui. O que mais? Parabéns, Thales, você é um exemplo para nossos jovens, o caminho é esse. O Francisco, né? O orgulho faz você revidar esse é o erro. Sim. Isso aí. A Verônica.
Verônica tá no Verônica tá no Tá na Jovem administração Suave. Jovem lá. Tá de Suave. espiã. Tá de espiã. do jovem. Mais alguma Mais coisa alguma aí? coisa aí? Algum Um comentário? comentário? O pessoal podia comentar aí mais. O que a gente O que a então gente pode então tirar pode daqui, tirar né? daqui, né? É Sim. justamente Justamente essa né, questão, que né, mexe que muito com o mexe orgulho muito da com o orgulho da gente, né? e o quanto a E o gente quanto a gente ainda traz isso do traz isso do passado, talvez agora agora numa questão mais de ofensas, né? né? A coisa A deixou coisa deixou um pouco de ser aquele aquele desafio de de um de vida ou duelo de vida ou morte, para ser para ser realmente realmente um duelo de de ofensas. né? Né? E como a E gente como a tem gente esse tem esse veículo veículo da internet, muitos muitos se acham protegidos protegidos atrás atrás de um de um teclado, teclado, né, atrás de um telefone. Sim, sim. Né? É que Então, na verdade a questão da internet ela é perigosa porque você se acha que tem a proteção, né, por ninguém estar te vendo fisicamente, mas o pior de tudo é que o que você está falando sai do seu coração, então é verdadeiro. Então, se você despeja um comentário agressivo, preconceituoso que seja, na rede social, você está dizendo aquilo do que você acha, né? Do que realmente você acha. Então, você estando atrás de um teclado, de um computador, de uma tela de computador, não ameniza praticamente nada do peso das palavras, né? exatamente, sim. Exatamente, sim. E hoje E só hoje atinge a só atinge a muitas muitas pessoas, pessoas, Sim, né? né? Porque Porque com a a internet, internet, como a a internet internet ela ela abrange abrange muitas pessoas, né? O né? poder O que isso poder que tem isso tem de afetar de as afetar as pessoas, pessoas, então a gente então a tanto gente pode tanto pode afetar para o bem afetar para como o para o bem como mal. para o mal. Então, quando as sim, Então, pessoas quando as querem pessoas querem ofender ofender e tudo né? mais, O né? quanto O elas quanto elas ofendem ofendem as outras as por outras conta por disso, conta disso, né? né? E a E gente a sabe que gente assim, a sabe que nossa assim a boca nossa fala boca fala muito muito aquilo que o aquilo nosso que o coração nosso está cheio, coração está cheio. sim. né? Então Né? é isso aí que Então você é isso aí que falou. você falou. Escreve Escreve muito muito besteira, besteira, ofensa, que o ofensa, nosso que o nosso coração coração tá cheio tá disso, cheio né? disso, né? Sim. E E o Luciano o até Luciano botou, até né, as botou, né, palavras as de palavras de estudo. estudo. Sim. E infelizmente Infelizmente, como a gente como a sabe, né, gente as nossas sabe, né, as nossas palavras, palavras, assim nossos como nossos pensamentos, elas elas são são como se fossem como se fossem dardos, dardos, né? né? Então, Então, se a gente se a faz gente isso faz isso diretamente diretamente com uma pessoa, né, aquilo né, de alguma aquilo de alguma forma acaba acaba atingindo aquela pessoa se aquela pessoa não tiver bem bem protegida, protegida. né? Então, Né? Então, a gente tem que a tomar gente tem que sempre tomar muito sempre muito cuidado com os nossos cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. né? Né? Por isso que aquela Por isso que aquela máxima, né, do máxima, orar né, e do orar e vigiar, vigiar, ela é ela é perfeita em perfeita qualquer em qualquer momento, momento. que a gente Que a gente possa possa se se manter manter firme, né, firme, no né, nosso no nosso propósito. propósito. Mais alguma Mais coisa, alguma coisa, Francisco? Francisco? As As palavras palavras tornam-se tornam-se uma uma arma. arma. Sim. Sim. Nós só oferecemos Nós a só oferecemos a Jéssica, né? Jéssica, né? Nós só oferecemos que aquilo que temos. temos. Sim. Muito bom. Muito bom. Então nós estamos Então nós chegando aí ao estamos chegando aí ao finalzinho. finalzinho. Heloísa fez mais um Heloísa fez mais um comentário. comentário. A gente só dá aos outros aquilo que temos em nós. Isso aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Essa questão de dar o que temos é bom porque a gente tem que parar para pensar, fazer uma autoanálise do que a gente está falando, do que a gente está pensando, se é bom, se não é, o que as pessoas no nosso ciclo de amizade, de convívio, pensam de nós, né? Isso é importante, porque dependendo do que a gente está transmitindo, a gente
vai receber aquilo que a gente está transmitindo. Então, se a gente está numa vibração boa, vão acontecer coisas boas e vice-versa, né? Sim. Sim. Quando a gente Quando a emite gente emite alguma coisa, né? aquilo Aquilo tem tem um eco um eco na outra ou pessoa, nas ou outras nas outras pessoas, pessoas, né? e aquilo E acaba aquilo acaba retornando. retornando. Então, se Então, se você você emite uma emite uma vibração vibração ruim através de um através de um pensamento, de uma palavra, aquilo em algum aquilo em momento algum momento retorna, retorna. Sim. né? Né? Então, se você Então, se emite você coisas emite coisas boas, em algum em algum momento, momento, com certeza com certeza retornará. retornará. Sim. É isso. É Mais algum isso. Mais algum comentário? comentário? Você quer fazer mais alguma fazer mais alguma consideração? consideração? Comentário não, só agradecer mesmo o convite, foi bom. Muito bom poder participar com o pessoal aí da live. Se quiser indicação, eu tô cheio de indicação. Tá bom. Tá bom. Deixa que nós vamos Deixa que nós vamos conversar em off. conversar em off. Não espanta Não espanta muito, não. Tá bom, tá bom. Eu tenho bastante indicação aí pra falar. Tá joia. Tá joia. Deixa com a gente. Deixa com a gente. Então Então agradeço aí o pessoal, todo mundo que participou com a gente. Thales, mais uma vez, parabéns, obrigado por Obrigado você pelo convite. estar com a gente, estar com a gente, ter aceitado, né? né? Então, Então, as as reflexões reflexões aí foram boas, muito boas. tá? Então, Tá? vou deixar Então, com vou deixar com você, para você fazer a nossa prece de encerramento. encerramento. Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus e a Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga, por esse estudo, né? Por essa live. A maneira que hoje nós temos de nos comunicarmos, né? Com a tecnologia nos favorecendo para estarmos unidos, pensando no bem, estudando essa doutrina consoladora, que tanto nos conforta. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Pai, por esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, Então, gente, uma boa noite aí. Muito obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.